Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gabriela e hoje nós faremos o estudo sobre funções da linguagem. Este conteúdo encontra-se no nosso livro didático de português, páginas 172 a 174. Então, vamos aos nossos estudos. Para que nós possamos entender as funções da linguagem, é essencial conhecermos os elementos de comunicação. Sempre que nos comunicamos, os elementos da comunicação estão presentes. Então, quando nos comunicamos com alguém, nós transmitimos ao nosso interlocutor uma determinada mensagem, uma ideia, que sob a forma de um código é levada até ele por meio de um canal ou veículo de comunicação. Para entendermos melhor esses elementos, vamos analisar a seguinte ilustração. Percebam que nós temos aqui a caixa de entrada de um e-mail e que diz assim: de Lucinha para Fernando. Assunto: relatório. Oi, Fernando, o relatório está quase pronto. Te mando amanhã. Beijos, Lucinha. Então, analisando, pessoal, a mensagem, a gente percebe alguns elementos de comunicação. Nós temos alguém que escreve. Quem é que escreve a mensagem? A Lucinha. Nós temos alguém que lê. Quem lê? O Fernando. Nós temos a mensagem. Que mensagem é? O relatório está quase pronto. Te mando amanhã. Beijos. Nós temos um código. A gente percebe aí que a Lucinha utilizou a língua portuguesa escrita para se comunicar com o Fernando. Nós temos um canal. A gente percebe aí que a Lucinha utilizou o e-mail, né, por meio do computador, da internet. E nós temos o assunto, que seria aí o relatório, o envio de um relatório. Então, o ato de comunicação, ele vai se realizar pela presença de 6 elementos básicos. Quais são esses elementos? Vamos analisar a seguinte tabela. Vejam aqui, pessoal, os elementos do ato de comunicação e o papel de cada elemento nesse ato de comunicação. Então, nós temos como primeiro elemento o emissor. Quem é o emissor? Quem fala ou escreve, desenha, faz os gestos. No texto que nós estudamos, quem escreveu? A Lucinha. Então, a Lucinha é o emissor. Nós temos como segundo elemento o receptor. Quem é o receptor? Quem ouve ou lê, interpreta gestos. No texto que nós estudamos, quem faz a leitura? O Fernando. Quem recebe a mensagem? O Fernando. Nós temos a mensagem, que é o conteúdo daquilo que o emissor comunica. No caso, a Lucinha, ao comunicar-se com o Fernando, escreveu a seguinte mensagem: o relatório está quase pronto, te mando amanhã, beijos. Nós temos como elemento do ato de comunicação o código. O que é o código? É o sistema utilizado pelo emissor para compor a mensagem, que pode ser a língua oral, a língua escrita, a língua de sinais, pintura, placa de trânsito. Então, quando nós analisamos o texto, nós percebemos que a Lucinha utilizou como código a língua portuguesa escrita. Nós temos um canal. O que é isso? É um meio ou veículo através do qual a mensagem é transmitida, que pode ser papel, internet, telefone, TV. Então, analisando o texto que nós estudamos, nós percebemos que a Lucinha utilizou como canal o e-mail, né, por meio do computador, da internet. E nós temos, por último, o contexto ou referente, que representa o assunto contido na mensagem. Então, o referente no texto estudado era o assunto do texto estudado, era o envio de um relatório. Então, esses são os elementos do ato de comunicação e a gente vai perceber que em cada função
um desses elementos de comunicação ganha destaque. Então, vamos agora para o estudo sobre funções da linguagem. Funções da linguagem. Em nossas relações na sociedade, pessoal, nós utilizamos a linguagem para as mais diferentes finalidades. Nós a usamos, por exemplo, para transmitir e receber informações, para convencer outras pessoas, para expressar nossos sentimentos, estabelecer ou manter relações sociais. Por isso que nós dizemos que a linguagem tem diferentes funções. As funções da linguagem estão subdivididas em 6 tipos, dependendo do elemento de comunicação no qual ela está predominantemente centrada. Daí a necessidade de conhecer e entender cada elemento do ato de comunicação. Vamos agora conhecer essas funções, suas características e suas finalidades. Vamos à primeira função, função referencial ou denotativa. Qual é o objetivo dessa função? Transmitir uma informação de modo claro e objetivo, ou seja, de forma direta, sem uso de figuras de linguagem. É aquela linguagem no sentido literal, por isso que a gente chama de função denotativa, sentido literal. Nessa função, pessoal, o emissor se afasta do texto, mantendo sua impessoalidade, ou seja, sem dar a sua opinião. Então, em geral, usa-se a terceira pessoa do discurso na função referencial, ele, eles, ela, elas, e essa função é muito predominante nos noticiários de TV, de rádio, de internet, nos jornais impressos, nas revistas de informação, nos textos técnicos, contratos, relatórios. Por quê? Porque o objetivo dessa função é simplesmente informar. Vamos aqui analisar o seguinte trecho. Por que a maioria das folhas é verde? Nas folhas dos vegetais existem células com pequenas estruturas que são chamadas de cloroplastos. No interior dessas estruturas encontramos um pigmento chamado clorofila. Essa substância é capaz de absorver os comprimentos de onda azul, violeta e vermelho, bem como refletir luz verde, dando à planta essa coloração. Então, a partir da leitura desse texto, a gente pode perceber que o autor traz como único objetivo aí a informação, né? Ele traz informações explicando sobre o porquê da maioria das folhas serem verdes. Então, não existe aí sentido figurado nesse fragmento de texto. Por quê? Porque é um texto que pretende apenas informar sobre algo. Então, ele precisa ser claro. As palavras a gente pode observar aí que estão no sentido denotativo, ou seja, não possuem outro sentido além do seu sentido, do seu significado original. Então, a função referencial ou denotativa é aquela cujo objetivo é apenas transmitir uma informação, de modo claro e objetivo. Função emotiva ou expressiva. A função emotiva ou expressiva, pessoal, é aquela centrada no emissor, ou seja, na pessoa que escreve, que fala, com a finalidade de evidenciar seus sentimentos e emoções. Então, diferente da função referencial, na função emotiva, o autor revela-se na mensagem, externa seus sentimentos, suas emoções, adjetivos, interjeições, uso do pronome eu, são marcas da função emotiva. E ela está muito presente nos textos de caráter subjetivo, de caráter pessoal, como o relato pessoal, o diário, o blog, entre outros gêneros. Eu trago aqui como exemplo a seguinte frase: estou muito chateada com você. Então, nessa mensagem, a gente pode perceber que o emissor revela-se na mensagem, ele está expressando aí uma insatisfação em relação ao receptor.
Então, a função emotiva ou expressiva é aquela cuja finalidade é evidenciar seus sentimentos e emoções. Vamos agora, pessoal, para a função 3, função apelativa ou conativa. A função apelativa ou conativa é aquela em que o foco da mensagem está centrado no receptor, no destinatário, com a finalidade de expressar ordem, pedido, apelo, buscando interferir no modo de agir e de pensar desse destinatário. Ela é caracterizada pela presença das formas tu, você, vocês, que podem estar explícitas ou subentendidas no texto, por vocativos, que são os chamamentos, por formas verbais no imperativo, aquelas formas que expressam pedido, recomendação, aviso, ordem. E essa função é muito usual em anúncios publicitários, placas de avisos, texto de horóscopo, entre outros. Vejamos a seguinte imagem. Ao analisar, pessoal, a imagem, a gente percebe aqui uma figura que seria a representação da morte. Essa morte segurando uma chave, que possivelmente seria de um veículo, e diz assim: se beber, não dirija. Se caso insistir, está aqui a chave. Então, a mensagem desse texto busca influenciar o comportamento do receptor, do destinatário da mensagem, com o objetivo de convencê-lo de que beber e depois dirigir pode levá-lo à morte. Então, a função apelativa ou conativa é aquela em que o objetivo é influenciar o receptor, o destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Função fática. A função fática, pessoal, é aquela centrada no canal, que é o meio de contato entre os falantes, ou seja, o veículo através do qual a mensagem é transmitida. Ela evidencia-se quando a linguagem serve para iniciar, para manter, retomar ou concluir o ato de comunicação. Então, palavras e expressões como alô, oi, tudo bem, certo? Claro, né? Tá ligado? E aí, fui, tchau, até mais, caracterizam essa função da linguagem. Esse tipo de função é muito comum entre pessoas que não se conhecem, mas que têm interesse de tornar um ambiente mais amistoso, mais agradável. Quem nunca entrou em um ônibus, por exemplo, e sentou ao lado de um desconhecido? Então, nessa situação, geralmente, para evitar aquele silêncio, a gente lança a mão, mesmo que de forma intuitiva, mesmo que de forma inconsciente, da função fática. Então, a função fática é aquela função cujo objetivo é estabelecer, manter ou concluir um ato de comunicação. Função 5, função poética. A função poética, pessoal, é aquela centrada na mensagem. Ela está evidenciada mais comumente na poesia, nos slogans publicitários, em textos de origem popular, ditados, trava-línguas, cantigas. E na função poética, o emissor utiliza uma linguagem mais conotativa, ou seja, aquela linguagem no sentido figurado. Utiliza palavras mais elaboradas, usa recursos sonoros, há um cuidado maior com a melodia, com o ritmo, com a sonorização das palavras. Vamos ver um exemplo de função poética. Eu trouxe aqui um poema, o poema A Casa, do escritor brasileiro Vinícius de Moraes. Eu acredito que vocês já conhecem, que diz assim: era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, a gente vê, a partir da leitura do poema,
que ele possui rimas. Engraçada, rima com nada. Rede, rima com parede, por exemplo. Então, o texto, além do uso da rima, o texto apresenta sentido figurado. Afinal, a casa é casa mesmo? Parece que não. Não tem teto, nem chão, nem parede. Então, a função poética é aquela função centrada na mensagem em que o emissor utiliza uma linguagem mais conotativa, palavras mais elaboradas, figuras de linguagem e utilização de recursos sonoros. Vejamos agora a última função metalinguística. A função metalinguística, pessoal, é aquela em que o foco da mensagem está centrado no código. O que é o código? É o sistema utilizado pelo emissor para compor a mensagem. Então, nessa função, a mensagem está voltada para a própria linguagem, que pode ser verbal ou não verbal, e ela é muito usual em textos de ensino das línguas, em dicionários. Quando eu digo, por exemplo, trovão, substantivo masculino, forte ruído provocado por descarga elétrica na atmosfera. Ou eu digo, é errado dizer a gente vamos. A gente observa que eu estou utilizando a linguagem para explicar a própria linguagem. Então, a intenção do emissor na função metalinguística é discutir aspectos da própria linguagem. Eu utilizo a linguagem para explicar a própria linguagem. Bem, pessoal, a nossa aula termina aqui. Eu espero que tenha ficado claro o conteúdo sobre funções da linguagem. Peço que vocês assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias, façam anotações no caderno para facilitar a compreensão do que estão estudando, tá bom? Nos próximos dias nós faremos atividades sobre esse material e eu encerro com a frase da Malala Yousafzai que diz: um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Um abraço e até a nossa próxima aula.